Boa noite, meu nome é Joyce. Eu e a minha colega Patrícia vamos realizar a apresentação do estágio 3. Professor Joel Luiz Correia, turma PED 2946. O tema da pesquisa, gestão educacional. O tema, as metodologias de ensino e o desenvolvimento da imaginação e do pensamento criativo na gestão educacional. Área de concentração, metodologias de ensino. Programa de extensão, metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. Projeto de extensão, a reinvenção do docente em tempos de isolamento social. E o produto virtual Cartilha. O objetivo geral da nossa pesquisa é identificar as principais metodologias e estratégias de gestão educacional capazes de contribuir para a qualidade do ensino e do desenvolvimento nas habilidades do aluno, através do desenvolvimento, da imaginação e do pensamento criativo. Tema da pesquisa. Através das metodologias de ensino, buscamos não apenas ensinar algo, mas conduzir o educando no desenvolvimento de seus talentos e capacidades. As metodologias de ensino são capazes de proporcionar o desenvolvimento do pensamento criativo e da imaginação, levando a criança a olhar as situações por diversos ângulos, dando a ela coragem para enfrentar o novo e o desconhecido, constituindo uma empolgante experiência de aprendizagem. Fundamentação teórica. Nós buscamos uma citação de Mendes, de 2019, e diz assim: a atitude dos gestores escolares é também um elemento decisivo para que a escola se abra a inovações. E para que a criatividade tenha condições de aflorar, precisamos inserir no cotidiano das instituições de ensino, de forma intencional, desafios que engajem os alunos, o educador e o gestor. Isso corresponde a garantir espaços para o risco, para o erro e para a inovação. Então, o gestor escolar, ele desempenha uma importante função no processo educacional. E as suas competências, elas vão além dos processos administrativos, como a elaboração do PPP, como a mediação entre a comunidade, os professores. O gestor, ele articula e acompanha as práticas das propostas pedagógicas. Então, ele precisa ter um papel de liderança dentro das instituições, colaborando, criando estratégias para valorizar a criatividade, o desenvolvimento da imaginação e do pensamento criativo, e assim garantir bons resultados. Na vivência de estágio, tivemos observação virtual, roteiro de entrevista, as referências, a elaboração do paper e a construção do produto virtual, que é a cartilha. Então, como ainda estamos em período de pandemia, o estágio 3 ele continuou sendo de forma remota, a observação virtual continuou sendo realizada no Centro Educacional Infantil Aprendiz, e os dados continuaram sendo coletados via e-mail e WhatsApp. No roteiro de observação, foram abordados os desafios que o gestor enfrenta para promover o interesse e o desenvolvimento da criatividade e da imaginação nas escolas, e quais ações devem ser tomadas para que o nível da educação seja alcançado com essa proposta. Então, agora, minha colega Patrícia dá continuidade, falando um pouco do produto virtual, que é a nossa cartilha. A nossa cartilha teve como tema, a reinvenção do docente em tempos de isolamento social, onde a gente sabe que os professores precisaram se reinventar, precisaram aprender muitas tecnologias, e coisas que não faziam parte do seu dia a dia na escola. Só que a pandemia, ela também foi diferente para as crianças, que muitas ficaram fechadas em suas casas ou apartamentos, com menos crianças para brincar, e muitas conectadas nos aparelhos eletrônicos, onde o brincar, ela escolhe o vídeo que ela quer assistir, se ela não quer, ela pula para o próximo, o joguinho, quando ela morre, ela reinicia, Então, tudo isso trouxe várias situações para as crianças. E nós apresentamos a espiral da aprendizagem criativa, que ela é utilizada pelo MIT Media Lab, que é um laboratório dos mais conceituados do planeta, que ele fica em Massachusetts, nos Estados Unidos, E ele usa, então, essa espiral da aprendizagem criativa, que começa na imaginação.
Então, ele defende que nessa etapa nós precisamos trazer sugestões para as crianças, precisamos trazer exemplos, né? E que as crianças, elas precisam utilizar também as suas mãos para trabalhar. Então, nós propomos uma atividade ali de multiplicação utilizando a massinha, né? Depois da imaginação, entra a criação. Quando a criança vai criar algo, é papel do professor disponibilizar materiais dos mais diversos para que ele possa interagir. Então, nós trouxemos como proposta ali uma pintura em que a gente utilizou cola branca, sal e tinta guache diluída em água. Depois nós temos a etapa do brincar, né? Esse momento de brincar, a gente deve valorizar tanto a etapa em que eles estão construindo os materiais, quanto a etapa daquilo que ficou pronto. Às vezes o que ficou pronto não ficou tão bom, né? Mas a gente precisa estimular as crianças a continuar tentando. Eles não podem ficar totalmente frustrados, porque não ficou bom ou do jeito que eu queria. Mas ocorreu um aprendizado e habilidades foram desenvolvidas, né? No ato de compartilhar, eles chamam os amigos e trabalham juntos num processo criativo, né? Seja no que cor a gente vai pintar a casa, o que nós vamos construir, é uma sorveteria, e eles trabalham nisso juntos. Depois dessas etapas, vem a parte da reflexão, para que eles possam pensar o que eles construíram, o que eles aprenderam com isso, qual foi a inspiração que eles tiveram e o que eles vão fazer a partir de agora. Então, a partir da reflexão, eles reiniciam esse processo, né? Onde eles voltam a imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. Ela é uma aprendizagem que ela não tem fim. Depois, nós apresentamos um vídeo da Revolução do Aprendizado, do Sir Ken Robinson, onde ele nos chama a trazer uma revolução na educação, e isso não é algo fácil, né? O professor precisa, tanto o professor como toda a rede de ensino em si, ela precisa sair do seu lugar comum, né? Porque as crianças, elas não são máquinas, e muitas vezes os talentos, eles não são aproveitados. Então, a escola precisa ser esse lugar que fornece as condições para que ocorra o desenvolvimento humano. Nossas considerações finais foram de que o professor, então, ele precisa fazer a sua parte e buscar se reinventar a cada dia, para trazer as metodologias em que se torne atrativo aos olhos do aluno o conhecimento, né? Todos os agentes da educação, eles precisam apoiar esse desenvolvimento da imaginação e da criatividade. A escola, ela precisa ser um espaço onde ali se possa construir, desenvolver, propagar e despertar a imaginação e o pensamento criativo, né? E a formação continuada dos professores, ela é essencial para que isso tudo possa acontecer. Para finalizar, nós vamos falar a frase do Sir Ken Robinson, onde ele citou um poema que William Butler fez para sua amada, né? E ele disse: tivera eu tecidos bordados do céu, envoltos com ouro e luz prateada, os azuis, negros e pálidos tecidos da noite, da luz e da meia-luz, eu espalharia os tecidos sobre os teus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu espalhei os meus sonhos sobre os teus pés. Caminhe delicadamente, porque você caminha sobre os meus sonhos. Né? E o Sir Ken Robinson, então, ele finalizou dizendo que todo dia, em qualquer lugar, as nossas crianças espalham os seus sonhos sobre os nossos pés e devemos caminhar delicadamente. Então, é esse o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada.